Senhor, adolescentes, a paz do Senhor aos nossos queridos visitantes, aos demais professores. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui nessa manhã de domingo para juntos aprendermos sobre a palavra do Senhor. Glória a Deus! O título da nossa lição de hoje, a nossa lição de número 11 da nossa revista Aprendendo com as Cartas, é Combatendo o Bom Combate. Amém? Vamos orar para dar início à nossa aula? Pai de amor, de eterna bondade, graças te damos, Senhor, meu Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos nessa maravilhosa manhã para aprendermos mais de Ti. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir durante essa aula, que a Sua palavra viva e eficaz possa falar aos nossos corações, Senhor, e que sejamos transformados pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso texto áureo, adolescentes, está no livro na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, no nosso devocional McChain, na página 431. 431 do devocional. Para quem não tem o nosso devocional, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Vamos ler mais uma vez? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ao estudar sobre o apóstolo Paulo, nessa nossa revista, do primeiro trimestre de 2021, Aprendendo com as Cartas, nós temos, de fato, adolescentes, aprendido muito com a vida, com a obra e com os ensinamentos do apóstolo Paulo. Hoje, nós aprenderemos com Paulo sobre a necessidade de batalharmos pela fé. Aprenderemos também sobre a importância de se conhecer a fé cristã. Perseverança e esperança, que nos trará maturidade e compromisso. Amém? Bom, a carta 2 Timóteo foi escrita por Paulo provavelmente entre os anos de 64 a 65 depois de Cristo. A última carta que Paulo escreveu foi essa carta 2 Timóteo. Nós vamos ver hoje o que provavelmente foram as últimas palavras escritas por Paulo. Paulo era agora novamente prisioneiro em Roma, mas diferentemente da primeira prisão, onde ele tinha vivido uma prisão domiciliar, era uma prisão de questão, de questões com judeus, de questões religiosas. Paulo foi preso da primeira vez porque ele era um apóstolo, porque ele era um pregador da palavra, Então, em prisão domiciliar como ele estava, Paulo ele podia trabalhar, ele podia receber as pessoas. Então, assim se deu a primeira prisão de Paulo. Agora, nessa segunda prisão de Paulo, a situação não é mais a mesma. Agora, Paulo está preso, adolescentes, numa masmorra. Ele está numa masmorra escura, úmida, fria, ele está acorrentado, ele está naquele lugar insalubre de onde as pessoas saíam doentes, ou então saíam
para o martírio. Era essa a situação de Paulo. Como um bandido, como um malfeitor, ele foi preso, acusado injustamente de ser o líder dos incendiários de Roma, né? Ele sabia, Paulo, já que ele ia morrer, ele estava abandonado ali. Era uma situação muito diferente. Ele mesmo diz que foi abandonado por todos os da Ásia, aqueles que conviviam com ele. Ele estava sozinho. E nessas condições, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo. O propósito de Paulo, esse missionário, né, teólogo, plantador de igrejas, que agora vivendo assim nessas circunstâncias adversas, vivendo momentos muito difíceis, momentos de angústia mesmo, sozinho ali naquela prisão, mas o propósito dele, mês e meio a isso tudo com essa carta, era encorajar o jovem pastor, o jovem líder Timóteo. Ele queria encorajar Timóteo para que Timóteo desse continuidade ao ministério. E Paulo adverte então a Timóteo a evitar controvérsias e a ensinar com paciência aqueles que precisam se arrepender. Veremos nessa lição, adolescentes, 3 metáforas usadas por Paulo para motivar, para estimular a Timóteo. Essas metáforas mostram de diferentes ângulos os tipos de esforços e sofrimento que viriam sobre Timóteo, experimentados por causa da fidelidade a Deus. No primeiro tópico aí da nossa lição, a luta do dia a dia, Paulo diz a Timóteo que ele deveria enfrentar os desafios do ministério como um fiel soldado de Cristo. Vamos ler. Onde vocês fecharam a Bíblia? Se fecharam, abram de novo, por favor, página 431, 2 Timóteo 2, e deixem aberta, porque nós vamos usar esse texto de base na nossa aula de hoje, amém? Então, página 431, 2 Timóteo 2, vamos ler agora o versículo 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Entretanto, adolescentes, como soldado, Timóteo não deveria se envolver nos negócios da vida civil, ou seja, Timóteo deveria trabalhar sem se deixar distrair por coisa nenhuma. Ele deveria evitar embaraços, confiando no comandante dele e desejando agradar, obedecer, mesmo em meio às dificuldades. Agradar a Cristo, adolescentes, nos dá resistência. Nós devemos sempre buscarmos fazer a vontade do Senhor, mesmo que tenhamos dificuldade para isso, porque nós sairemos dessa dificuldade mais resistentes. Amém? Ser fiel à palavra de Deus e ao trabalho de evangelizar também faria de Timóteo um bom soldado. O bom soldado, ele está preparado, ele se reveste de toda a armadura que Deus tem proporcionado a ele. Ele está equipado, como nós podemos ver em Efésios, capítulo 6. Mantém o foco na vitória. Ninguém pode contra o soldado que segue o comandante. Ninguém pode contra o soldado que se submete a Jesus Cristo. Glória a Deus. Além da figura do soldado que busca agradar o seu comandante, Paulo agora vai utilizar, adolescentes, também a figura do atleta vitorioso, para instruir a Timóteo. É o que nós vamos ver aí
no próximo tópico da nossa lição, preparados para correr. Amém? Na antiguidade, adolescentes, além de buscar um bom condicionamento físico, os atletas, eles precisavam também conhecer muito bem as regras para participar de qualquer jogo. E eles, além de conhecer, eles tinham que aceitar as regras da competição para poder cumprir os desafios que aquele jogo impunha. Inclusive, ele tinha que aceitar as dificuldades. O atleta precisava se submeter às normas da competição, como o crente deve submeter-se a Jesus Cristo. Em todas as competições atléticas do mundo antigo, assim como também nos nossos dias de hoje, o competidor, ele tinha regras para a competição. E às vezes ele tinha regras também para o treino preparatório. Cada prova tinha seu prêmio. E nenhum atleta adolescente era coroado se não tivesse competido de acordo com as regras. Fora do regulamento, sem premiação. Podia ter feito tudo. Se tivesse fora do regulamento, perderia a premiação. Se com a metáfora do soldado, Paulo nos ensina sobre termos convicção da nossa missão, com a metáfora do atleta, ele nos ensina a sermos perseverantes. Nós não podemos desistir, abandonar a corrida, porque a corrida, adolescentes, ela ainda não acabou. Prossigamos, então, olhando para Cristo, prossigamos para agradar a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu queria deixar uma frase que eu ouvi, queria deixar para vocês meditarem um pouquinho. Diz assim: o sofrimento é passageiro, mas o desistir é para sempre. Amém? Nós possamos pensar sobre isso. Ser um crente de verdade, adolescentes, é ter uma vida espiritual frutífera. E nós sabemos que isso não é fácil. O crente de verdade, ele tem que estar sempre em oração, ele tem que ser fiel ali à leitura da palavra, ler a Bíblia todos os dias, ele precisa jejuar, ele precisa se consagrar a Deus. Não é fácil mesmo, só que nós temos que olhar para o nosso alvo, olhar para Cristo e nos alegrarmos com a certeza da recompensa final que nós teremos, que é a coroa incorruptível, a salvação eterna. Glória a Deus, adolescentes. Glória a Deus. Renunciemos então, adolescentes, às coisas que nos eliminariam da corrida. E como atleta de Cristo, que possamos correr a carreira da fé, observando criteriosamente as regras do Senhor. Amém? Nosso próximo tópico, vaso preparado para toda boa obra. Nosso terceiro tópico aí. Agora, para auxiliar Timóteo na compreensão da sua grande responsabilidade, o apóstolo Paulo fala para ele sobre as vasilhas, sobre os vasos de uma casa. Paulo divide os vasos de uma casa em duas categorias: vasos de honra, que são aqueles feitos de um material nobre, de ouro, de prata, e vasos de desonra, que são aqueles produzidos com materiais baratos, com pau, com barro, como nos diz a palavra. Paulo aqui, ele está ensinando sobre os verdadeiros e os falsos profetas. Vamos ler 2 Timóteo 2, 16 a 18.
Diz assim a palavra: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Amém? Os vasos para a honra são os cristãos adolescentes, aqueles que servem a Deus, levando a boa notícia dos céus, levando o verdadeiro evangelho para as pessoas. E os vasos para a desonra são os desobedientes, os hipócritas, os que usam de falsidade, são aqueles em quem não há verdade nenhuma, são aqueles divulgadores de notícias sensacionalistas, são aqueles que não resistem à prova de fogo, são aqueles que são consumidos rapidamente. Esses são vasos de desonra para o Senhor. Estejamos atentos, adolescentes. Possamos estar atentos a todas as nossas atitudes, atentos a cumprir as regras, a obedecer ao Senhor, atentos, buscando sempre ser vaso de honra, não vaso de desonra para o Senhor. Amém? O Espírito Santo, ele nos mostra, ele nos convence, ele nos incomoda com o nosso pecado. Que nós possamos buscar fazer aquilo que é certo, para sermos vasos de honra diante do Senhor. Cada um de nós, adolescentes, pode se tornar um vaso apropriado para Deus usar nos propósitos mais nobres que existem. Se quisermos ser idôneos para o uso do Senhor e preparados para toda boa obra. Porque para sermos usados, adolescentes, nós devemos estar em condição de uso. Já pensaram sobre isso? Para Deus nos usar, nós temos que estar em condição de uso, nós temos que buscar, nós temos que querer ser cheios, nós temos que nos preparar para podermos ser usados por Deus. Precisamos nos purificar, precisamos nos comprometer com a santidade, sermos santos. Paulo convida Timóteo a uma vida santa e de boas obras. Vamos ler aí no versículo 22 sobre isso. Diz assim: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Amém? Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Com as metáforas usadas por Paulo para aconselhar a Timóteo, nós somos instruídos, adolescentes, a sermos submissos ao comando de Jesus, a batalharmos pela fé, a obedecermos às regras da competição. O reino de Deus, ele tem regras. E as regras do reino, elas precisam ser obedecidas, adolescentes. Nós precisamos seguir nos dedicando, suportando, resistindo às dificuldades. Sermos vaso de honra para a glória de Deus, comprometidos com a verdade diante de Deus e diante dos homens. É por fé, adolescentes, que a Igreja do Senhor caminha.
fortalecidos na graça, olhando para Cristo, de onde vem a nossa esperança. É assim que nós conseguimos caminhar. Não é fácil para nenhum de nós, mas é o Senhor que nos fortalece, é Ele que nos leva à frente, é Ele que nos conduz, é o Espírito Santo que nos enche. Amém? Deus, Ele tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. E se nós queremos ser campeões em nossa vida espiritual, precisamos orar mais, precisamos ler mais a palavra, precisamos jejuar. Aqui na nossa igreja, nós temos o hábito, nós estamos no mês de jejum, precisamos jejuar, tenha um compromisso fiel, verdadeiro com o jejum. Faça seus propósitos de jejuar, é difícil, mas que o Espírito possa vencer a carne na sua vida, em nome de Jesus, que você possa conseguir e você vai ver transformação na sua vida, adolescente. Precisamos ser fiéis a Deus, precisamos estar em comunhão com a nossa igreja. Glória a Deus, a igreja do Senhor, glória a Deus. Peçamos ao Senhor que renove a nossa fé a cada dia, adolescentes, e que nos faça perseverar sempre, em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar para vocês também, agora, para que vocês não esquecessem, eu sempre falo no começo, né? Hoje eu não falei no começo, mudei, mas vou falar aqui agora no final para vocês sobre a nossa oferta. Não esqueçam de ofertar na casa do Senhor, porque a palavra também nos diz para nós contribuirmos, segundo está proposto no nosso coração, não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria, então que você possa contribuir na casa do Senhor com alegria, usando as ferramentas que nós temos, né? O PicPay, o Pix agora, depósito em conta, trazendo a sua oferta aqui à noite, entregando na tesouraria da igreja, né? Vocês podem estar escolhendo a melhor maneira de fazer, mas não deixe de contribuir para a obra. O Senhor não precisa dos nossos recursos, mas a igreja precisa. A igreja local ela tem contas, água, luz, telefone, todas essas coisas. Então, nós precisamos contribuir com a obra. Amém? E que ao ofertarmos o nosso coração, adolescente, possa ser inundado por pensamentos de gratidão a Deus. Amém? Pensem nisso e ofertem com gratidão, com amor. Amém? Com alegria. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos orar então, agora, para encerrarmos a nossa aula. Senhor, graças te damos, ó Pai, por essa aula, graças te damos, Senhor, por mais esse momento, ó Pai, na Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações, que nós possamos sim, Senhor, como um bom soldado, combater o bom combate, Senhor, em nome de Jesus, como um atleta vitorioso, Senhor, obedecer as Suas regras, Senhor, andar, Senhor, segundo, Senhor, meu Deus, a Sua vontade, não a nossa, ó Pai, que nós possamos ser vaso de honra, Senhor, e não de desonra na Sua casa, ó Pai, como cristãos que somos, como igreja do Senhor, ó Pai, que possamos buscar a cada dia honrarmos, Senhor, o Teu nome, Senhor. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, que possamos testemunhar de Ti nas nossas vidas, Senhor, para que possamos alcançarmos através das nossas vidas almas, Senhor, através da ação do Teu Espírito em nós, sejamos instrumentos para que almas sejam alcançadas para Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, permaneça conosco nesse dia, ó Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor, eu rendo a Ti, em nome de Jesus. Amém. És o meu